Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Lavi, referentes ao terceiro trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados por Ralph Horn, CEO, Sandra Attier, CFO e Vitor Charac, coordenador de RI. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Essa conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, em www.ri.lavi.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Lavi e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação passando a palavra ao Sr. Ralph Horn. Por favor, Sr. Ralph Horn, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos e dizer que é sempre uma honra tê-los conosco nessa conferência para falar dos resultados do terceiro trimestre da Lavi em 2025. Estamos bastante satisfeitos com o desempenho da Lavi nesse terceiro trimestre, apesar de ter sido um trimestre um pouco mais tímido no lançamento, com 2 empreendimentos, Minha Casa Minha Vida. Tivemos boas vendas de estoque no período, refletido em vendas 35% maior que os lançamentos na Lavi, de um percentual da Lavi. Sobre os nossos resultados contábeis, nesses 9 meses de 2025, tivemos recordes nas linhas de receita, lucro bruto e lucro líquido. Conseguimos gerar um pouco de caixa no trimestre e anunciamos a distribuição de dividendos de aproximadamente 125 milhões ou 0,64 centavos por ação, seguindo a consistência de geração de valor para os nossos acionistas. Para o quarto trimestre deste ano, teremos o lançamento do Casa Cerâmica, fica em São Paulo, o primeiro da Lavi fora da capital. Abrimos na semana passada e estamos muito animados. É um projeto que muda a cara do bairro Cerâmica e que é muito bem localizado, bem próximo ao shopping e ao parque. Além dele, teremos o lançamento de outros projetos de alto padrão em parcerias com a Cirela. Por fim, na semana passada, finalizamos a nossa terceira captação, no valor total de 400 milhões. Com isso, reforçamos nosso caixa e estamos prontos para investir em novos terrenos. A nossa matéria-prima para continuar crescendo. Obrigado a todos os acionistas e parceiros, e agora passo a palavra passando para falar dos resultados operacionais. Bom dia a todos. Tivemos um trimestre tímido, como o Rafi falou, em lançamentos, mas seguimos fortes nos resultados. Começando nos slides 5 e 6, no trimestre tivemos apenas 2 lançamentos, Minha Casa Minha Vida, somando 250 milhões de VGV no percentual Lavi ou 425 milhões em 100%. De um lado, a primeira fase do novo Vila Prudente, onde abrimos para venda apenas 490 unidades, quase metade do empreendimento, e em menos de um mês vendemos 22%. Hoje já estamos com 40% vendido. Esse empreendimento será reconhecido contabilmente no quarto tri. De outro lado, o Astro Santa Marina, em parceria com a Cury, que bateu 75% de vendas. Nossa participação nesse projeto é de 40%, 106 milhões de VGV, e reconheceremos por equivalência. No slide 7, lançamentos e vendas caíram na comparação com os 9 meses de 2024, quando tivemos grandes lançamentos que inclusive tinham sido estrategicamente postergados de 2023. Nesse trimestre, as vendas superaram o volume lançado e, mais uma vez, mantivemos a VSO dos últimos 12 meses acima dos 50%, conforme o slide 8. No slide 9, nosso estoque caiu 3%, fechando em quase 2,2 bi na nossa participação. Com a entrega de um empreendimento de luxo, nosso estoque pronto subiu para 7,3% em VGV ou 4,3% em unidades.
É comum vender esse tipo de empreendimento, apartamentos de luxo com ticket maior, parte no lançamento e depois na entrega. Vamos agora, entre aspas, relançar o produto. Finalizamos um apartamento decorado na torre, a área comum está maravilhosa e vamos novamente encantar os nossos clientes e retomar as vendas. No próximo slide, ainda sobre o Vila Versace, que foi entregue em agosto, toda a área comum decorada com móveis da Versace Home. Com 449 unidades, já estamos com 83% do empreendimento solucionado entre quitação e repasses. Apesar da escassez de funding de poupança, não tivemos problema em repassar os nossos clientes que chegaram nas chaves com LTV baixíssimo de 26% na média. Do lado de funding PJ, continuamos tendo acesso, apesar de estar mais caro, mas pouco sacamos, dado que, historicamente, vendemos rápido e com carteira mais curta, carteira que acaba cobrindo a nossa obra. No slide 11, temos nosso land bank, sendo na marca Lavi concentrado na Zona Sul, Itaim, Moema, Roque Petrone, até a Hípica Santo Amaro. São 10,2 bi de VGV potencial, ou 6,6 bi no percentual Lavi, sendo 87% médio alto a luxo e 13% Minha Casa Minha Vida, isso no percentual Lavi. Nesse trimestre, assinamos a compra 100% em permuta do único terreno fora da cidade de São Paulo, localizado em São Caetano, num bairro exclusivo, o Espaço Cerâmica. Com 782 milhões de VGV, a Lavi terá 55% do projeto e fará a gestão de todo o empreendimento. Lançamos agora no dia 30 de outubro e, como esperávamos, foi um sucesso. Em menos de uma semana, já estamos com 90% vendido. As demais unidades já estão também alocadas. Passo agora para o Vitor, que apresentará os resultados financeiros. Obrigado, Sandra, e bom dia a todos. Começo pelo slide 13, com os destaques financeiros do terceiro trimestre. A receita líquida subiu 5% no trimestre, ano contra ano, impulsionada principalmente pela evolução das nossas obras. Nos 9 meses 25, tivemos uma alta de 26% ano contra ano, um recorde para o período. A margem bruta ajustada ficou em 37,6% no TRI, e os mesmos 37,6% nos 9 meses de 25, altas de 3,7 e 3,4 pontos percentuais ano contra ano. Com isso, o lucro líquido atingiu 104 milhões no TRI e 309 milhões no acumulado do ano, com margem líquida de 25,1%. O ROI ficou em 29%. O nosso backlog cresceu 18% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Neste TRI, tivemos geração de caixa, no valor de 3,5 milhões. No acumulado do ano, queimamos 74 milhões de caixa, sendo que teríamos gerado 319 milhões sem os investimentos em terrenos. Por fim, encerramos o TRI com dívida líquida de 74 milhões. Além desses resultados, no slide 14 à direita, temos resultado financeiro. A variação positiva é reflexo de um caixa bruto mais robusto e de uma Selic mais alta do que no 3T24. Na parte inferior do slide, começando pelo D&A, vemos uma alta que reflete o crescimento da companhia. Ainda assim, conseguimos manter praticamente estável em termos de percentual sobre a receita líquida. Nas despesas comerciais, tivemos altas de 12% no TRI e 19% nos 9 meses. Por fim, tivemos um crescimento de 20% no lucro líquido do trimestre, quando comparado com o terceiro TRI 24. Nos 9 meses, o lucro líquido atingiu 309 milhões, um recorde para a Lavi no período. No slide 15, vemos um crescimento consistente da receita e do lucro líquido na visão anual, mantendo margens líquidas acima de 20% desde o IPO. No slide 16, vemos um ROI de 29% se mostrando bastante resiliente. No próximo slide, vemos a receita a apropriar somando 2,4 bilhões, com uma pequena redução contra o TRI anterior. A margem de 37% implica em aproximadamente 900 milhões de lucro bruto por vir. Passamos então para o slide 18. Neste TRI, a companhia gerou 3,5 milhões de caixa, que seria uma geração de 73 milhões sem os investimentos em terrenos. No acumulado do ano,
queimamos 74 milhões de caixa ou geramos 319 milhões na visão ex-terrenos. Estamos agora no slide 19. Na terça-feira desta semana, foram aprovados dividendos no valor total de 124,7 milhões, que serão distribuídos aos nossos acionistas ainda neste mês, no dia 26. Dessa forma, já são 879 milhões de reais em geração de valor distribuído aos acionistas desde 2021. Para finalizar, mostramos no slide 20 que concluímos a nossa terceira emissão de CRI. O volume total foi de 400 milhões de reais em 3 séries, com amortização ao final do 7º, 8º, 9º e 10º anos, a taxas próximas a 101% do CDI. Com isso, reforçamos o nosso caixa e estamos prontos para comprar novos terrenos. Obrigado pela participação de todos e agora ficamos abertos para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, Herman, seu microfone está liberado. Bom dia, Ralf, Sandra, Vitor. Obrigado pelo espaço. Do nosso lado, só uma pergunta, tá? É, a respeito do VSO, que teve uma leve queda durante o trimestre e nos últimos 12 meses, só queria entender um pouco dessa quebra aí, né? Quais foram os fatores que explicam essa dinâmica? Se vocês estão sentindo algo mais estrutural em termos de demanda, talvez falta de funding, ou talvez foi algo mais micro, né? Base de comparação, enfim, tenta entender um pouco disso daí. Obrigado. Herman, bom dia, tudo bem? Herman, fim de agosto, começo de setembro, a gente sentiu uma queda no mercado em relação aos nossos estoques, tá? Em relação ao lançamento, a gente não teve. E agora, em outubro, voltou o estoque para nós e também o lançamento voltou muito forte para nós. Mas que a gente tem conversado com o pessoal do mercado, realmente setembro, agosto, houve uma queda de mercado, não sabemos por quê, talvez sazonal, mas importante que a gente teve um bom outubro, tanto de lançamento quanto de estoque. Bastante claro. Obrigado, Ralf. Bom dia. A próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria tocar um pouco mais em detalhe aqui nas operações do Minha Casa Minha Vida, da Novo, com o objetivo mais de entender um pouco do estágio de maturação que a gente está na operação hoje, tá? E aí a minha pergunta ela é dividida em 2 pontos. Primeiro aqui é em termos de margem, né? Para entender um pouco da execução, se a execução já está mais azeitada, ou se eventualmente tem ali algum gap para fechar versus os seus concorrentes. E a segunda no Land Bank, né? Eu queria entender mais como o Land Bank atual ele conversa com o target de vocês de tamanho para Novo no longo prazo e qual deve ser a cara desse Land Bank marginal que vocês vão adquirir daqui para frente, né? Se vocês vão mirar alguma faixa específica, que tipo de localização, tamanho ali, enfim, vocês estão mirando para esses novos terrenos ali na operação. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Gustavo, tudo bem? Nós, até hoje, lançamos 3 Minha Casa Minha Vida, e o resultado das vendas foi e de margem muito bom. A gente deve estar com 18%, alguns com 16% a 18%. Nosso grande desafio está sendo a entrega de obra. A gente vai entregar nossa primeira obra com 6 meses de atraso. Eu acho que no último dia, estamos correndo para isso. E nós estamos estamos contentes com a operação, tá? Nós estamos corrigindo os problemas de obra que nós tivemos no começo, e esse atraso foi porque o pessoal não fez toda a parte de hidráulica embaixo da terra antes de começar a obra, uma coisa que a gente aprendeu. No começo a gente quis terceirizar a obra, a gente não conseguiu, tivemos que fazer, e está sendo um aprendizado. E agora, nos próximos 2 empreendimentos, a gente já está um pouco mais escolado, e a gente comprou, eu tenho um land bank grande aí por vir, no ano que vem, sempre com terrenos bem localizados, tá? A gente tem um no Santa Marina, que é na cara do metrô. Depois, nós temos um que a gente comprou lá no Largo 13. Estamos comprando o segundo. E a gente também fechou
em Perdizes, tá? Aquele famoso terreno do Itaú, que também a gente está bastante otimista lá com a operação. Enfim, nós estamos contentes, mas estamos aprendendo a obra, a gente já aprendeu bastante, porque a gente deve entregar 2 obras agora, essa aqui do Barra Funda, e vamos entregar mais uma obra do Brás, que a gente vendeu o prédio todo, né, para Brookfield, e lá a gente já não está fazendo nenhum dos erros que a gente fez no primeiro. A nossa equipe hoje, a gente já contratou gente de mercado, das empresas lá, Plano Cura, etc., que está nos ajudando também a entender melhor esse processo de obra, tá? Obrigado. Gustavo, só complementando, o Rafi falou da margem de 18%, de 16%, 18%, mas ele fala de lucro a valor presente, não é margem contábil. Sobre margem contábil, esses empreendimentos, eles estão puxando a nossa margem para cima, estão acima da nossa margem REF, tá? Perfeito, Sandra. Ralph, obrigado. Muito claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Argenton, do XP. Senhor Juan, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Acho que são 2 perguntas aqui do meu lado. Primeiro, um pouco, se vocês pudessem falar um pouco da expectativa de volume de lançamento para 26. Acho que vocês têm alguns grandes projetos aí dentro do pipeline, né? Tem Ípica, tem Vicente Hall também para serem colocados em algum momento. Eu queria entender um pouco como que esses projetos vão se encaixar no pipeline, o que vocês estão com expectativa de volume para o próximo ano, tá? E aí, a minha segunda pergunta é só um pouco para investimento em terreno. Queria entender como que a gente deveria imaginar esse cenário de reposição de terreno que vocês estão vendo para frente. E como que isso, no geral, deveria conversar com o caixa, né? A gente vê que tem efetivamente vocês têm mostrado um cenário de investimento em terreno na geração de caixa ali, e queria entender se esse volume efetivamente deveria continuar, como que a gente deveria imaginar esse cenário de investimento em terreno olhando para frente. Obrigado. Olá, Juan, tudo bem? Para o ano que vem, nós temos um land bank bem grande, tá? Nós temos a Ípica, nós temos o Alto Padrão no Itaim, nós temos em Moema, nós vamos ter Paraíso. Nada disso aí tem 70, 100 metros, com exceção da Ípica, tá? Eu acho que o Vicente Hall fica para 2027, perfeito, caso que a aprovação deve sair no fim do ano. Agora, a gente não gosta de atuar na faixa de 70 a 100 metros, mas numa exceção quando está dentro de um condomínio de clube, tá? Que a gente tem tido bons resultados, que foi o nosso Alife, que a gente está com essas metragens e elas tá com 70, 80, 113, 130. Todos foram bem. O que menos foram bem foi esses 70 e 80, porque essa classe média está mais apertada, com mais dificuldade de comprar. E os prontos nossos de 70 e 100 também estão sofrendo um pouquinho, tá? A gente hoje não consegue pegar as margens que a gente gostaria de pegar. Então, assim, a nossa visão, nós não operamos bem esse mercado aí, precisaria ter uma obra bem mais barata que a gente consegue fazer, então a gente não foca nele. A gente vai focar no alto padrão, nos condomínios clube e no Minha Casa Minha Vida, tá? Esse é o nosso foco para o ano que vem. Juan, em relação à reposição de terreno, a gente está sempre estudando compras, a gente quer continuar na nossa linha, a gente deve fazer mais permutas, né? Porque as novas negociações estão chegando em permuta. Eu acho que a Lavi, ela está se tornando conhecida, então a gente está tendo um pouco mais facilidade aí de os proprietários aceitarem permuta nossa, por causa dos resultados que a gente tem dado, tá? E sempre vamos comprar em dinheiro se houver um bom negócio, sim, sempre olhando para o caixa, para a gente não ficar descapitalizado, tá? E a gente sempre vai querer manter um nível de caixa alto por causa dos CRIs que a gente tem aí de dívida, a gente não quer ficar pagando juros. Então, a gente deixa o dinheiro no caixa e vai pagando só o delta, né? Para se aparecer um bom negócio, uma emergência, ter dinheiro, porque esse CRI que a gente pegou é a dívida mais barata que existe no mercado. Tá bom? Juan, só complementando o que o Rafi falou sobre permuta, considerando ainda no nosso land bank
o São Caetano, a gente está numa média de 67% do nosso land bank comprado em caixa e 33% em permuta, tá? Então, a gente sempre, historicamente, a gente falava de 80, 85, 15, mais ou menos, 80, 20, 85, então já reduziu, a gente já comprou alguns terrenos a mais em permuta, a gente conseguiu comprar, conforme o Rafa falou, tá? Não, tá ótimo. Muito obrigado, Rafa, Sandra. Bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Por favor, Rafael, seu microfone está liberado. Tchau. Obrigado pelo espaço. Eu tenho uma pergunta só. Queria falar mais das entregas do ano que vem, né? Que vocês têm bastante entrega, acho que vocês até entregam também o Safira até o fim do ano. E mais tentar entender como que isso deve conversar com geração de caixa, né? Que isso também vai ter bastante volume de obras. Aí já imaginando com esses dividendos extraordinários que vocês apresentaram agora desses 100 milhões, imagino que esteja uma expectativa mais positiva, né? Queria entender do lado de vocês o que vocês estão enxergando. Obrigado. Oi, Rafael. Nós temos sim várias entregas para o ano que vem, inclusive algumas que escorregaram deste ano, né, por conta desses atraso de 3 meses, mais ou menos, de obra, tá? E a gente deve, então, gerar. Esse ano a gente até já tinha falado que a gente ia queimar caixa por conta de algum repasse que escorrega para o ano que vem, então isso gera caixa. Cortou minha fala? Não, tô ouvindo bem, Sandro. Ah, tá bom. É que aqui do nosso lado alguém me falou que tinha cortado, então eu parei de falar. Desculpa. Então, esse ano a gente tinha falado que a gente ia queimar 250 por conta de repasses que escorregaram para o ano que vem. Então, é óbvio, isso reflete que o ano que vem a gente vai acabar gerando mais caixas, tá? Para o ano que vem, a gente tem a entrega do novo Barra Funda, que é nosso primeiro empreendimento entregue, Minha Casa Minha Vida. A gente tem o Green View e o Grand Square, que os três escorregaram, né? A gente tem o Galeria Klabin e o Safir, que é empreendimento de luxo. A gente espera, então, gerar bastante caixa para o ano que vem, lembrando que algumas dessas entregas tem aquela torre de estúdio, né, que a gente vendeu para um fundo e que ele paga 100% na entrega, quer dizer, 85% entrega e 6 meses depois paga mais 15%. Então, a geração deve ser relevante, sim. Tá ótimo. Obrigado, viu, Sandro? Obrigado, Eu que pessoal. Bom dia. agradeço. Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariângela de Castro, do Itaú BBA. Por favor, Mariângela, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Do meu lado, eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu queria explorar com vocês quais lançamentos a gente pode esperar agora no quarto trimestre e para o ano que vem, qual o percentual que a Novo deve atingir da operação. E daí, falando um pouco sobre dividendos, vocês já anunciaram um pagamento nesse TRI agora. A gente pode esperar outros pagamentos, dado uma possível tributação de dividendo, conforme, enfim, o que está sendo discutido no Senado? Qual que está a cabeça de vocês nesse sentido? Obrigada. Mariângela, tudo bem? Lançamentos quarto TRI, nós temos o Casa Cerâmica, tá? Que foi muito bem, graças a Deus, já vai zerar, se Deus quiser. Nós temos um lançamento grande com a Cirela, que é o Zen, que é um terreno grande em Moema, 2 torres de alto padrão com vista para o parque. Nós temos também o terceiro lançamento, Minha Casa Minha Vida, que é na Eduardo Cotting. A gente já aprovou, está quase pegando já o RI. Então, nós temos esses 3 lançamentos e também o Vila Prudente vai entrar para o 4 TRI. Sandra? Contabilmente também entra para o 4 TRI o nosso lançamento, que a gente já passou de 200 unidades, tem quase 900, porque é Minha Casa Minha Vida lá na Vila Prudente, tá? Agora, em relação a percentual de Minha Casa Minha Vida, eu acho que vai representar uns 20%, tá? A gente tem bastante Minha Casa Minha Vida, mas tem muito mais ainda médio alto para sair. E agora a Sandra vai falar sobre dividendos. Oi, Mariângela, bom dia. Sobre dividendos, bom, primeiro,
sobre esse que a gente acabou de anunciar, né? Assim, como a gente sempre fala trimestralmente e como a gente tem feito todos os anos, a gente sempre olha nosso fluxo de caixa e quando a gente tem surpresas nos lançamentos, nas vendas, a gente acaba distribuindo adicional. Então, isso fez com que a gente distribuísse esses 100 milhões a mais agora nesse resultado, né? E agora, com essa notícia, então, quer dizer, já era esperado, mas com essa notícia agora, então, da taxação da tributação dos dividendos, a gente sim vai avaliar qual montante a gente deve distribuir ainda este ano. Entendi, tá claro. Obrigada, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. A próxima pergunta vem por escrito da senhora Heloísa Cruz da Stoxos. Ela diz: podemos ver outros lançamentos na região metropolitana, além deste de São Caetano do Sul? Sim, se a gente achar que o negócio é bom, sim. São Caetano é exatamente meia hora do meu escritório. É mais perto do que ir lá para Marginal. Então, São Caetano é uma praça muito boa, Santo André é uma praça boa. Depende do negócio. O negócio é bom, sim, podemos fazer. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Ralph Horn para as considerações finais. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. A gente continua animado, mesmo com uma Selic aí de 15%, quando acerta o produto vai. Tivemos um ano com muito boas notícias, né? Fomos bem no L6, fomos bem em São Caetano, vendemos bastante estoque. E a gente tem muito trabalho para o ano que vem. A gente espera poder contentar todos os nossos acionistas e continuar contentando. Obrigado a todos. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.